Olá, pessoal. Eu sou a professora Girlânia e a nossa aula hoje é sobre elementos da comunicação. Elementos da comunicação compõem o capítulo 14 do livro didático de vocês, começando na página 144. E vocês já receberam uma parte desse estudo, né, no livro de indicação de estudo no livro, nesse período domiciliar. Então, assim, foi um conteúdo que a gente já começou e a gente vai dar continuidade agora, ok? Então, os elementos da comunicação. Como vocês já viram, né, no estudo anterior, os elementos essenciais do processo de comunicação envolve o emissor, que é quem fala ou escreve, desenha, faz os gestos. O receptor, que é quem recebe a mensagem, né, quem ouve, quem lê, quem interpreta esses gestos. A mensagem, que é o conteúdo daquilo que o emissor comunica, né? O código, que é a língua ou idioma. O código é o sistema utilizado pelo emissor para compor a mensagem, né? Pode ser a língua oral, a língua escrita, língua de sinais, a pintura, placas de trânsito. O canal é o meio através do qual a mensagem é transmitida, certo? Então, a mensagem ela pode ser transmitida pelo ar, pode ser transmitida através do papel, pelo telefone, pela TV ou internet. E o contexto, que é o conteúdo, o assunto da mensagem em si. Então, a gente tem aqui um exemplo de diálogo, né, que envolve um pouco desses elementos da comunicação. É uma tirinha, né, de H, onde primeiro personagem fala: Elga, qual é a posição do seu marido a respeito de ajudar no serviço de casa? Né? Então, Elga responde: horizontal. Então, quem é o locutor dessa mensagem, né? Quem está emitindo aqui a mensagem? A amiga de Elga. Quem é que está recebendo a mensagem? Quem é o receptor? Elga. Qual é a mensagem? A mensagem é o texto em si. O código utilizado é a língua portuguesa, né? O código a gente sabe que pode ser pintura, pode ser placa de trânsito, pode ser a língua oral ou escrita, pode ser a linguagem de sinais, mas o código utilizado aqui foi a língua portuguesa. E o canal, né, que é o meio através do qual a mensagem é transmitida, é o A. Agora a gente vai entrar para funções da linguagem, né? Vocês começaram a ver também um pouco desse conteúdo no livro de vocês. E assim, gente, em nossas relações na sociedade, né, a gente utiliza a linguagem para as mais diferentes finalidades. Nós usamos a linguagem, por exemplo, para transmitir ou receber informações, construir representações mentais do mundo, convencer outras pessoas, expressar nossos sentimentos, estabelecer ou manter relações sociais. E assim, todas essas finalidades a gente chama de funções, ok? Então, ao todo, são 6 funções, das quais vocês já estudaram 3. Então, aqui, a linguagem desempenha determinada função de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos componentes do ato de comunicação, né? Então, são 6 essas funções, que são elas: emotiva, conativa, referencial, metalinguística, fática e poética. A função referencial. Observe que aqui a gente tem um texto da revista Interessante, super interessante, aliás, que está aqui transmitindo um conhecimento, uma informação a respeito de cravo, né, na pele. Vamos ver aqui o próximo slide, ó. O que é a função referencial? Observe que o objetivo do texto, depois de uma leitura do texto, a gente iria, né, perceber que esse texto simplesmente tem o objetivo de informar o leitor com o máximo de clareza o que é o cravo da pele e como ele se constitui.
Então, a ênfase, portanto, é dada ao conteúdo, às informações. Os textos, cuja linguagem tem a função referencial, são dotados de objetividade, uma vez que visam informar, traduzir ou explicar fatos da realidade. Então, gente, a função referencial, também conhecida como informativa, ela tem simplesmente esse objetivo de transmitir informações sobre a realidade, sobre alguma coisa. O objetivo desse texto, por exemplo, é falar sobre a questão do cravo no nariz, certo? Mas aí a gente tem, né, por exemplo, esses textos jornalísticos que trazem informações sobre o dia a dia, sobre a realidade das pessoas do mundo. Esses textos informativos, tudo isso se enquadra na função referencial, cujo objetivo é transmitir informações sobre a realidade, não esquecer, ok? A próxima função que a gente vai ver é a função fática. A função fática ela é bem fácil de identificar, né? Ela ocorre quando o emissor deseja verificar se o canal de comunicação está funcionando ou se ele está sendo compreendido pelas pessoas que o ouvem, ok? Como assim, professora? Gente, essa função ela tem como objetivo estabelecer ou manter a comunicação, certo? A ênfase é no canal. Um exemplo bem clássico disso é quando você liga para alguém que você fica falando alô, alô, você não está dizendo nada, né? No momento você está nada consistente. O que você está querendo dizer quando você fica repetindo alô é ali na tentativa de manter o contato com a pessoa. Por isso que a gente fala repetidas vezes, alô, alô, alô. É nessa tentativa de manter o contato. Então, essa é a função fática. Outro exemplo, né, quando você fala oi. Muitas vezes você fala um oi para alguém com quem você não tem nem muita intimidade, com quem você não geralmente não trava um diálogo, mas para manter a comunicação, você fala um oi. Ou às vezes, né, você utiliza aquelas frasezinhas que a gente acaba utilizando com todo mundo. Oi, tudo bem? Como é que tá? E passa pela pessoa, tchau. Então, assim, a função aí dessa linguagem é manter mesmo a comunicação. Ok? A gente tem outros exemplos como olá, cruz credo, enfim. Aí a próxima função é apelativa, também conhecida como conativa. Vamos ver, né, o que é essa função. Ela centraliza-se no receptor. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, além de verbos no imperativo, ok? Os verbos no imperativo são aqueles verbos que sempre indicam que a pessoa tem que fazer alguma coisa, faça isso, faça aquilo. Usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então, a gente já vê logo que se tem esses verbos no imperativo, né, e se tem aqui essas expressões de tu e você, a gente já vê logo o seguinte, que o objetivo dessa função, né, essa função apelativa conativa, é basicamente influenciar o comportamento, né, do receptor, de quem está recebendo a mensagem. Então, assim, a gente tem como exemplo muito aqueles anúncios publicitários ou aqueles cartazes avisando para ter cuidado ao volante, aquelas plaquinhas que diz assim, não entre. Então, assim, quando o receptor vê uma mensagem como essa, o que é esperado? Que ele faça aquilo que tem na placa, né? Então, por isso que essa função apelativa ou conativa, ela tem essa função de buscar influenciar o comportamento, né, do receptor. A gente tem aqui, por exemplo, esse anúncio do IASIS, né,
Quem faz inglês faz mais sucesso. Invista em você, faça IASG. Então, observe os verbos no imperativo faça, invista, né? Então, ele está querendo dizer aqui que se você fizer, né, o curso de inglês, você vai ter mais sucesso. Ele está querendo influenciar o comportamento de quem está lendo, ou seja, do receptor, a fazer o curso, né? A mudar o comportamento e fazer esse curso de inglês. Então, a gente tem aqui outros exemplos que você pode observar. Essa plaquinha de atenção, as extremidades desta placa podem cortar ou machucar a mão. Então, o que se espera, né, quando alguém lê uma placa como essa, que as pessoas não toquem na placa, ok? Então, essa é a função apelativa ou conativa. Repetindo, tem como função influenciar o comportamento do receptor. A função emotiva, né? Observem a leitura desse texto. O autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas do que nem tenho mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E, desta lida, em que me busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Então, temos aqui um texto de Mário Quintana. O que a gente observa logo de cara, né? Aqui nessa poesia, a gente observa aqui a expressão do sentimento do eu lírico, né? Observe que ele usa muito a questão do eu. Minha eterna semelhança, me pinto, que nem tenho. Então, ele fala muito, ele tem a preocupação de expressar aquilo que ele está sentindo. Então, essa, né, é a função emotiva. Observe que este texto está centrado na expressão dos sentimentos, emoções e opiniões de um eu lírico. É um texto subjetivo, pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes me pinto nuvem, como por exemplo. Os textos líricos que expressam o estado de alma do emissor exemplificam a função emotiva da linguagem, ok? Então, função emotiva é busca expressar os sentimentos e emoções, né, do eu lírico. Como exemplo ainda, né, de função emotiva, a gente tem aqui um trechinho da letra de uma música, né, onde a letra fala muito do eu. A gente tem aqui um trechinho de uma carta também, onde a preocupação foi expor o sentimento, né, do emissor, né, de quem está escrevendo, de quem está falando. E a gente tem aqui também um exemplo desse personagem que fala: "Uau, eu venci! Eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura." Então, a gente vê aqui fortemente a expressão, né, do sentimento dele aqui, muito bem colocada. Ok? A próxima função é a metalinguística, gente. A função metalinguística, digamos que ela seja, assim, a função que o aluno mais tem, né, dificuldade, às vezes, de identificar num texto, certo? Agora, por quê? O que vem a ser a função metalinguística? Olha só. A função metalinguística, ela é centrada no código, né? Usando linguagem para falar dela mesma. Como assim, né, professora? Utilizando a linguagem para falar dela mesma. Temos como, por exemplo, a poesia que fala da poesia, né? Numa poesia eu vou falar sobre poesia, então eu vou ter o que? A função metalinguística, ou metalinguagem, né? Como a gente costuma falar também. A poesia que fala da função, de sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. Nisso eu tenho, né, a função metalinguística. Os dicionários também, que são repositórios de metalinguagem. Por quê? Porque o dicionário é um livro que dá o significado das palavras, né?
Então, a gente tem aqui também a função metalinguística. Vamos ver aqui, e é importante a gente observar o seguinte: em um mesmo texto podem aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual função predominante no texto para então defini-lo. Ok? Então, que fique bem claro, um texto ele pode apresentar mais de uma função ou várias funções, mas você vai ter que identificar qual é a que é mais forte, né? Qual é a que é qual é a que é a predominante, né, no texto. Então, aqui um exemplo de função metalinguística. Na música, uma música, a função metalinguística está presente em quase toda a letra do compositor. Observe esse trechinho que ele fala na música. Eu só queria uma música para acabar com o silêncio que ficou entre nós dois. Observe, gente, que aqui é uma letra de música onde ele fala sobre música. Então, se você, por exemplo, assistir um filme que está falando sobre a história do cinema, né? É metalinguística, é o cinema falando sobre o cinema. Então, por exemplo, observem a leitura, né? Dessa poesia. Que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Que é o poeta? Um homem que trabalha com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. O que a gente tem aqui? A gente tem uma poesia falando sobre o que é a poesia, falando sobre o que é o poeta. Então, a gente tem função metalinguística, ok? Aí vem a função poética, né? A função poética ela é bem parecida com a função emotiva, mas ela tem uma preocupação maior com a mensagem, né? Ela tem uma preocupação maior em utilizar uma linguagem bem trabalhada, onde vai expressar efeitos sonoros, né? Onde vai dar uma certa um certo efeito ao texto. Foco na mensagem, há uma preocupação com a estrutura da mensagem, enfatizada por meio das formas, das palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades de combinações dos signos linguísticos. Função comum entre textos literários, publicitários e também em letras de músicas. Aí observem esse exemplo. Um trechinho aqui, um recorte de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que. Então, vocês observam, o quanto essa linguagem foi trabalhada, cheia de rimas, que vão trazer uma certa sonoridade, uma expressão maior, ao que está sendo dito. Outro exemplo, da função poética, observem esses textos, o quanto existe a preocupação, aqui no que diz respeito a uma linguagem trabalhada para causar algum efeito, no receptor. Então, gente, é isso. Esse conteúdo, repito, faz parte do capítulo 14 do livro de vocês, que vai da página 144 até a página 148. Então, eu peço que vocês dêem uma olhadinha no livro, dêem uma estudadinha no livro também. E deixo aqui para vocês, essa frase. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Então, por mais difícil que esteja, nessa quarentena, por diversos fatores, persistam no sonho de vocês, persistam nos estudos. Vocês não estão só, estamos aqui por vocês, acompanhando vocês sempre que precisarem. Então, assim, qualquer dúvida, procurem-me, ok? Bons estudos!